Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui da Energisa Prev. Hoje nós falaremos sobre os principais destaques econômicos durante o mês de março e também sobre a rentabilidade dos nossos planos administrados aqui pela Fundação. Quem está comigo aqui hoje é o Wellington, nosso diretor de investimentos. Seja muito bem-vindo, Wellington. Oi, Débora. Olá a todos. E também o Lucas Gato, nosso analista de investimentos. Seja muito bem-vindo, Olá, Lucas. Débora. Olá, Wellington. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Lucas, para a gente começar, eu gostaria que você falasse sobre como performou o cenário internacional e quais foram os principais destaques aí durante o mês de março. Claro, bom, acho que a palavra mais falada durante o mês de março foi a palavra volatilidade, né? Então, no cenário internacional, foi um mês bem conturbado, né? Principalmente por conta das novas tarifas impostas pelo governo americano, né? Aos seus parceiros comerciais, como China, Canadá, México e, inclusive, o Brasil, né? Essas taxas, né, quando o governo americano traz essa imposição, gera uma preocupação ali no ambiente de inflação, né? Então, gera essa preocupação de inflação um pouco mais alta aí no futuro, né? E isso gera bastante volatilidade nos mercados. Eu trouxe como os dois exemplos aqui, né, dois índices de ações internacionais, que é o índice S&P 500, que teve uma queda aí de 5,75%, e também o índice Nasdaq, né, que fechou aí com uma perda de 8,21% no mês de março. Certo. Só complementando o Lucas, assim, essa questão das tarifas americanas tem impactado todo mundo, né? Uhum. A Europa, o Banco Central Europeu, reduziu os juros, né, para evitar essa desaceleração econômica. E aí quem está sofrendo também bastante é a China, mas a gente ainda vê dados positivos da China ali por estímulo do governo chinês e do mercado imobiliário também reagindo, assim, só complementando essa parte, assim, Perfeito. do cenário internacional. Tá, Wellington, continuando com você, como que tudo isso afetou o Brasil? Na verdade, o Brasil não ia passar ileso aí, Sim. mas assim, no mês de março e até agora abril, a gente vê que o cenário está até positivo, porque a gente esperava, né? A gente viu uma bolsa performando no mês de março mais de 6%. Tá. A renda fixa ainda é muito alta, né, com juros a 14,25%. Então tem atraído investidores estrangeiros. Tivemos um call hoje, né, com o Bradesco, que é o nosso gestor de multimercado, e é interessante que ele mostrou um dado que esse rebalanceamento da carteira no mundo por conta dessas tarifas, o Brasil veio 0,5% dos recursos e já impactou muito aqui nos nossos ativos. Então, apesar de todo o desafio doméstico que a gente tem, foi positivo no mês de março. Tá, você acha que o Brasil, então, ele tá passando não ileso, mas assim, ele tá conseguindo ser equilibrado durante esse início aí de guerra comercial, digamos assim, né? Sim, até então está positivo, né, para o Brasil. O efeito que o mercado discute é o efeito das tarifas na China, e como o Brasil é um grande exportador de commodities, pode ser que tenha ali prejuízo no futuro em relação à economia. Entendi. Mas, de certa forma, você tem razão, está passando meio que ileso nessa guerra. E é interessante, tinha uma reportagem hoje do presidente da Petrobras falando, olha, vamos ficar fora dessa guerra porque essa guerra não é nossa, então Sim. a gente não quer entrar nesse meio aqui. Então a gente vê a parte política até um pouco recuada com relação a isso. Isso tem acalmado os mercados em relação ao Brasil. Legal. Você quer complementar, Lucas? Sim, acho que vale também complementar o Wellington, como ele bem mencionou, né? Um pouquinho de dinheiro que entrou aqui no nosso país, por exemplo, na Bolsa, já fez aí com que o índice subisse mais de 6%, né? A gente está falando apenas de 11 bilhões de reais de fluxo durante o mês de março, né? Mas apesar de todo o cenário positivo que o Wellington falou, né? A gente ainda está observando com muita atenção questões fiscais, né? Questões que envolvem aí os gastos do governo, que podem trazer também aí uma volatilidade para os mercados, né? Especialmente quando a gente fala de juros futuros, né? Que são dados aí que afetam diretamente os nossos investimentos. Tá, falando um pouquinho então, continuando com você, Lucas, sobre os nossos investimentos, eu queria que você falasse sobre renda fixa e renda variável, como que foi aí no mês de março, que são classes que compõem, né, os nossos investimentos. Perfeito, Débora. Dentro do portfólio de renda fixa, né, a maioria dos investimentos tiveram bons resultados, né?
E eu queria trazer um grande destaque para os fundos de crédito, né? Foi um mês muito bacana para esse tipo de investimento, né? Então a gente viu aí um fechamento dos spreads, né, que são as taxas dos títulos, e isso proporcionou muito dois dos veículos que nós temos, né? O grande destaque foi o nosso fundo exclusivo com gestão da Quineia, que teve um resultado expressivo de 1,89%. Já do lado da renda variável, né, os nossos fundos também acompanharam esse bom humor do mercado, né? Então o índice Bovespa subindo mais de 6% e os nossos fundos surfaram muito bem também essa onda, né? Então os dois veículos, tanto o veículo exclusivo com gestão da Vinci teve um resultado muito bom, e a parte passiva, que a gente chama, né, que é o nosso ETF, também teve um resultado bem em linha aí com o índice, né? Então, foi um mês muito bom para essas duas classes. Tá, e Wellington, e sobre os nossos fundos estruturados e internacionais? Tá. Como que performaram aí no mês de março? Essa classe também performou, alguns ativos nossos performaram bem, né? Assim, nessa classe a gente tem em torno de 6% da carteira Sim. do portfólio da Energisaprev. Então ali a gente tem FIPs e investimentos estruturados multimercado e exterior também. A parte de estruturados, a parte de FIP performou bem. Acho que o grande destaque ali é o Quineia, com a reprecificação dos ativos, e aí teve uma rentabilidade acima de 14% no mês. E do exterior, de tudo que o Lucas falou ali, da volatilidade, da bolsa caindo lá fora, o nosso fundo global, que hoje é gerido pelo Itaú, ele sofreu um pouquinho com essa queda, tá? Entendi. Então a gente também não passou ileso, mas acho que é um pedaço pequeno da carteira, não chega a 2%. Então, assim, por mais que tenha tido esse retorno negativo por conta do retorno das bolsas lá, se a gente olhar nos últimos 12 meses, o fundo tem performado muito bem. Assim. Tá, Lucas, outra classe que compõe nossos investimentos são os títulos públicos, né, federais, e queria que você falasse um pouquinho como que eles agiram durante esse mês. Claro, acho que vale sempre ressaltar, né, que a gente conseguiu tirar muita volatilidade dessa parte de título público, né, devido aí às novas regulamentações que tiveram no mercado, e a gente conseguiu rapidamente implementar aqui dentro dos planos da Energisaprev, né. Então a carteira de NTNB é uma carteira que tem performado muito bem desde o início do ano e tem contribuindo aí para essa performance no geral da carteira, né. Então, só lembrando que hoje a gente tem as carteiras dos perfis de investimento dentro do plano Energisa, né, então sendo a carteira do plano conservador e a carteira do plano moderado. Ambas as carteiras são muito parecidas e tiveram desempenhos aí acima do CDI no mês, né? Então mais de 1% no mês para ambas as carteiras. Então foi um mês novamente muito bom para a renda fixa. Tá, então falando de rentabilidade, queria que você falasse quanto rendeu o perfil Energisa conservador e o perfil Energisa moderado. Claro, o perfil Energisa moderado teve uma rentabilidade aí muito boa, de 1,25%, superando aí o CDI e outros índices de mercado também, enquanto a carteira do perfil conservador teve uma rentabilidade aí de 1,01%, também um resultado bem expressivo, né? Então, acho que o portfólio como um todo, né? Então, a gente passou pelas classes de ativos aqui, como renda variável, multimercado, a parte também de NTNB, contribuíram aí para essa performance nos perfis. Tivemos a rentabilidade positiva, então, em ambos os perfis. É um ano diferente, né? Sim, do ano de 2024, né? A gente tinha falado muito isso no ano passado, né? Que essas carteiras tinham sofrido bastante, mas que a gente enxergava uma recuperação. Então, agora a gente deve colher bons frutos aí, principalmente da parte de títulos públicos. Legal, Wellington. Para a gente fechar o nosso bate-papo, o que você acha que a gente deve acompanhar de perto em relação aos investimentos aí nos próximos meses? Acredito que os impactos, né, dessa guerra comercial que cada dia se agrava mais, né? A gente vê ali o presidente americano muito agressivo com relação às tarifas, principalmente com relação à China, e a China é um dos grandes motores da economia mundial, né? Sim. Isso pode impactar o mundo como um todo, e o Brasil não vai ficar de fora, apesar que a gente falou um pouquinho que está meio de fora, mas é complicado de falar se o Brasil vai ficar de fora. Sim. Da parte interna, a gente vê uma preocupação ainda com o fiscal brasileiro, o mercado tem falado muito disso, e com a inflação, né? E o comportamento de como os bancos centrais vão reagir com relação às tarifas e à inflação no Brasil e no mundo. Então, acho que esses são os principais pontos aí que a gente tem que acompanhar de perto. Legal, você quer complementar, Lucas, para a gente fechar? Claro, eu acho que todos esses pontos que o Wellington falou são pontos valiosos que a gente tem que ter
de fato essa atenção, e lembrando também que a gente tem sempre ali estruturado essa política de investimento para todos os planos, né? Então a gente tem as diretrizes lá que a gente tem que seguir, né? Então a política ela acaba sendo direcionando ali para investimentos mais conservadores em renda fixa, né? E aí cabe a nossa gestão ativa aqui capturar essas oportunidades que o mercado acaba nos trazendo por conta do cenário, né? Então acho que de fato, continuar monitorando todos esses pontos de inflação, de juros futuros, né? Como é que os bancos centrais vão se comportar, e no meio dessa janela toda de dados, né? Ver onde é que tem ali oportunidades para conseguir uma macroalocação de acordo com cada política de investimentos. E a gente tem feito isso, assim, com toda essa abertura da curva de juros, renda fixa pagando mais, a gente tem aproveitado essa oportunidade e alocado mais em renda fixa ali, pagando IPCA mais, inflação mais 7,50 na média, né? Então a gente tem alongado as carteiras, tem buscado essas oportunidades para a gente ter um resultado bem interessante no futuro, assim. Sim, isso acaba sendo refletido, né, na rentabilidade do mês que a gente pode acompanhar aí nesse ano que está sendo positiva, né? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. E qualquer dúvida pode deixar abaixo nos comentários, tá? Ou ligar para o nosso 0800 372 7738, que os nossos especialistas vão estar à prontidão aí para atendê-los, tá bom? Gostaria de agradecer o Wellington. Obrigado, Wellington. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Obrigada, Lucas. Eu agradeço, é sempre um prazer dividir um pouquinho aí dos investimentos com os nossos clientes. Legal. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.